Conforme o prometido, nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre os estágios de mudança de comportamento. Então esse modelo foi proposto já há algumas décadas e eu particularmente gosto muito de utilizar no consultório. Na verdade, toda a minha conduta muda de acordo com o estágio de mudança de comportamento que o paciente se encontra. Então, em primeiro lugar, eu acho importante para você saber quais são os estágios. Então nós temos 5 estágios de mudança. O primeiro deles é o paciente que está em pré-contemplação. Ele não vê motivos para mudar. O segundo estágio que o paciente pode estar é o estágio de preparação, de contemplação, onde ele pensa em mudar, mas ele ainda está ambivalente, tem muitos contras no processo de mudança dele. O terceiro estágio é a preparação. O paciente ele já está pronto para mudar, ele está se preparando para o processo de mudança. Em seguida, a gente tem o estágio de pré-contemplação, contemplação, preparação, o estágio de ação, que é o quarto estágio, e o quinto estágio é o estágio de manutenção, onde aquele paciente já está no processo de mudança há pelo menos 6 meses sem recaídas. E tem o sexto estágio, na verdade são 5, tem mais um, que é o processo de recaída. Em qualquer fase que o paciente esteja, ele pode ter recaída. Ele pode estar, por exemplo, no estágio de ação, ele pode ter uma recaída e começar a ficar ambivalente sobre o processo, sobre o tratamento dele. Então, a primeira informação importante é entender que tem esses 5 aspectos, esses 5 estágios, mais o estágio de recaída, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, que o paciente funciona como uma espiral, que o paciente vai subindo de nível, né, em relação ao estágio de mudança, mas a qualquer momento ele pode descer de estágio também e cabe a nós, profissionais, orientar o paciente disso. Mas que eu quero dar 2 exemplos aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, sobre como que é a minha conduta de um paciente que está pré-contemplando. É aquele paciente clássico que chega no consultório porque foi encaminhado por um profissional de saúde. Ou um paciente que quem marcou a consulta foi a esposa, por exemplo. O paciente ele não vê os benefícios do tratamento nutricional, ele não vê os prós da mudança, ele não acredita que ao mudar a alimentação ele vai ter uma redução em 20% do colesterol, ou fazendo pequenas mudanças no comportamento dele, isso pode acarretar numa perda de peso que promova controle glicêmico, por exemplo. Então esse paciente de nada adianta, se ele chega no consultório, você percebe que o paciente não está pronto para mudar, ou que ele nem vê as razões de mudança, que tem aquele discurso que mudar que nada, esse tipo de paciente, de nada adianta você calcular uma dieta minuciosa para ele e prescrever vários alimentos funcionais, fitoterápicos, nutracêuticos, porque esse paciente não vai aderir. O paciente que está em pré-contemplação é fundamental que o profissional reconheça esse estágio e tenha uma conversa pró-mudança. Que você trabalhe com o paciente pedindo permissão e orientando, dando informação para ele sobre a importância desse processo de mudança. Que talvez assim ele se torne mais consciente e talvez ele entre numa fase de ambivalência. Poxa, seria interessante realmente mudar, mas existem vários contras. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é o paciente que está pré-contemplando, a gente não deve dar uma prescrição de dieta numa primeira consulta, a não ser que na primeira consulta você consiga ter um discurso mais uma entrevista motivacional ou utilizar outras técnicas de comportamento para fazer com que esse paciente mude de estágio. O segundo estágio que eu queria dar exemplo aqui é o estágio de contemplação. Então o paciente ele vê os benefícios da mudança, mas ele vê vários contras. Assim como quando a gente pensa, por exemplo, em mudar de casa. Tem vários benefícios, a gente pode estar se mudando vamos supor, né, para uma casa maior, com varanda, enfim, num bairro melhor, mas, por outro lado, você já está bem adaptada, a escola do seu filho já é próxima à sua atual casa, e a sua casa também não é tão ruim assim, e para que eu vou mudar?
né? Então, assim isso acontece em vários momentos da nossa vida e também na questão das mudanças alimentares, né? Tem vários prós de mudança, de repente de levar marmita ou de levar um lanche da tarde, mas tem vários contras também. O paciente vai precisar se organizar, ele vai precisar se planejar de véspera. Então, você vai trabalhar o paciente que contempla, ou seja, ele vê os benefícios, mas vê os contras também do processo de mudança. Você vai ter que trabalhar com ele. Existem várias ferramentas para isso, para aumentar o pró. Para você, vamos supor que ele tenha 5 contras e 5 pró-mudanças, você vai ter que aumentar essa lista para 15 pró-mudanças e a balança dele tender a inclinar para o processo de mudança de comportamento e mudar, assim, o estágio de mudança que ele se encontra. Então, nesse vídeo eu te falei 2 estágios, pré-contemplação e o paciente que está contemplando, ou paciente ambivalente, mas a gente tem uma série de ferramentas, de estratégias para trabalhar com os nossos pacientes em consulta, e é muito importante que a nossa prescrição dietética ela esteja aliada ao estágio de mudança do paciente. Então, se você tem interesse e quer saber um pouco mais sobre estágios de mudança, esse é um tema que faz parte do 2º módulo do nosso aperfeiçoamento em nutrição e comportamento, que é o nosso mais novo curso da plataforma. É um curso à distância, são 6 semanas de conteúdo e que a gente aborda no curso desde as bases teóricas do processo de mudança de comportamento, a como realizar um diagnóstico nutricional em relação ao comportamento e como intervir, seja numa compulsão, num transtorno alimentar, ou num transtorno ou num comer transtornado, numa obesidade, como que a gente alia as estratégias de mudança de comportamento à nossa prescrição. Para quem me acompanha, você sabe que eu sou muito a favor de uma abordagem mais inclusiva da nutrição, incluindo as estratégias comportamentais às estratégias prescritivas. São 2 mundos que eles podem e devem estar presentes na consulta. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais sobre como que a gente faz o diagnóstico nutricional com enfoque no comportamento, porque vai ser fundamental para a gente traçar planos de tratamento para esse paciente e não concentrar a nossa consulta em apenas uma e minimizar o nosso atendimento a uma visão mais reducionista e não projetar o tratamento a longo prazo. Espero que você tenha gostado e na próxima semana, então, mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Fico muito feliz de você estar aqui. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, não deixe de assinar, assim você consegue receber as notificações dos novos vídeos da semana.